um bom crochê para você. Aqui é a Petula. Hoje, na videoaula, a gente vai fazer a nossa tampa de vaso do tapete ponto de luz. E já coloquei aqui a minha etiqueta maravilhosa da M2 Personal Laser. Essa etiqueta de acrílico aqui, perfeita. Mas a M2 Personal Laser trabalha com vários materiais diferentes e também vários modelos diferentes em etiquetas e outros acessórios para artesã. Inclusive, várias placas, vários modelos de placa de artesã, você vai encontrar com a M2 Personal Laser e o contato está aqui para você na descrição desse vídeo. A nossa tampa de vaso, ela ficou medindo 50, temos aqui 50 centímetros, porque eu não deixei um bico de acabamento grande. Eu fiz uma capa de vaso aqui super econômica. A nossa tampa de vaso aqui é bem econômica, não é difícil de fazer, é bastante fácil. Ela é para acompanhar o nosso tapete ponto de luz, que eu já vou mostrar aqui todo o modelinho também do tapete, que foi a nossa aula anterior, e eu amei aqui o resultado desse projeto, que é bem fácil, bem simples de fazer, e eu gastei apenas 200 gramas de barbante número 6 aqui da Barbante Pires, barbante número 6, eu gastei apenas 200 gramas nessa cor da base para fazer aqui toda essa tampa de vaso econômica e simples, sem bico de acabamento aqui na parte em volta da nossa tampa. E como eu disse para você, essa tampa de vaso, ela faz par com esse tapete, que é o tapete ponto de luz, que foi da nossa videoaula anterior. E eu vou deixar aqui a aula desse tapete disponível aqui na nossa descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado do canal. Esse tapete é onde a gente fez a nossa base de ponto margarida, aqui das nossas florzinhas margaridas, mas também que podem ser feitas aí em várias cores diferentes. E eu quero pedir para você hoje compartilhar esse vídeo para que eu possa trazer mais conteúdos como esse aqui para o canal, para ajudar vocês aí a compor os seus modelinhos, que são simples e fáceis de fazer, além de bem econômico, como esse jogo aqui. Fez um jogo bem econômico para a gente fazer rápido e aí ganhar bastante lucro com a venda desse modelinho aqui maravilhoso. Para a gravação dessa aula, eu vou usar os materiais da Barbante Pires, vou usar aqui barbante número 6 na cor verde abacate, vou usar aqui o nosso multicor amarelo e também vou usar aqui a cor cinza, tudo barbante número 6. E como eu disse para você, na cor cinza eu usei apenas uma pequena sobra de barbante aqui número 6 e gastei 200 gramas apenas. E vou usar também a agulha 3,5. E sim, bora para a videoaula. Vamos iniciar com o nosso amarelo multicor número 6, a agulha 3,5. Então, eu vou fazer aqui o total de 3 correntinhas. Do mesmo jeito que fizemos lá as nossas florzinhas. Então, eu dou a laçada e vou colocar um ponto alto lá na primeira correntinha. E dessa forma, eu subo novamente 3 correntinhas. Dou a laçada e vou fazer um ponto alto pegando aqui a primeira correntinha. Novamente, 3 correntes. Dou a laçada e vou fazer um ponto alto pegando lá a primeira correntinha. Então, a gente sempre salta 2 correntes. Dessa forma aqui, a gente vai fazer o total de 5 base dessas aqui. A gente fez 3, vamos fazer mais 2. Vamos lá, vou aqui junto com você mesmo. 3 correntes, vou na terceira e faço um ponto alto. Muito rápido e simples. 3 correntes, laço e faço aqui um ponto alto. Assim, a gente fez o total de 5 bases, 5 intervalos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui no último, eu vou cortar o fio. Cortei aqui o fio da nossa base inicial. Agora, eu vou dar aqui
2 laçadas na minha agulha, 1, 2, usando aqui a minha cor branco, meu barbante branco normal, número 6. Vou entrar aqui dentro do primeiro intervalo, eu entro aqui no espaço entre o ponto alto e as correntinhas. Faço uma primeira laçada, laço novamente e solto aqui 2. Deixo essa outra laçada aqui por terminar. Laço novamente, entro no intervalo e solto 2. Laço novamente, entro no intervalo, pesco aqui e solto mais 2. E assim a gente fica com um total de 4 laçadas aqui na nossa agulha. E eu laço novamente e passo por dentro de todas. Essa parte aqui é para o arremate. E eu vou fazer total de 3 correntinhas, laço, e agora eu vou fazer novamente a mesma repetição, do mesmo jeito lá que fizemos no tapete. 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar, com todas as laçadas aqui na agulha, igual a gente fez o nosso pontinho inicial. 4 laçadas, eu laço, fecho tudo de uma vez. 3 correntinhas, laço, entro dentro do intervalo e vou fazer aqui o total de 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar. Pontos altos aqui, todos com a laçada na agulha. E assim, agora, a gente vai fechar todos de uma vez. Ficamos com 4 laçadas e fechamos todos. Assim, a gente fez o total de 3 pétalas aqui no nosso ponto, 3 pétalas. Agora, para passar de uma flor para outra, eu não faço correntinha de intervalo. E também vamos pular esse intervalo aqui, a gente vai pular ele e vamos para o próximo. No próximo, eu faço novamente aqui os meus 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar. E agora, 4 laçadas, fecho todas juntas, assim, dessa forma. Faço 3 correntes, laço e vou fazer mais uma pétala aqui, com os 3 pontos altos, sem terminar de fechar. Laço, puxo e deixo uma laçada. Laço, puxo aqui o meu ponto alto, laço novamente e deixo todas as laçadas na agulha. 4 laçadas, fecho todas juntas. E assim, fiquei com um total de 2 pétalas aqui no meio. Laço, vou pular esse intervalo e vou para o próximo. E aqui, eu vou fazer novamente os meus 3 pontos sem terminar de fechar. Nessa última flor aqui, a gente vai fazer o total de 6 pétalas, perdão. São 3 pontos altos aqui em cada uma pétala, pontos altos abertos, sem terminar de fechar, laço e deixo aqui todos na agulha. E a gente vai fazer o total de 6 pontos desses fechados juntos, 6 pontos. Eu já fiz 2 pontos aqui fechados juntos, que são os nossos 3 pontos altos. Dessa forma, temos 2 pétalas e a gente vai ter o total de 6 pétalas aqui dentro. Então, vamos lá, laço, faço aqui o meu ponto, laço, faço meu ponto, laço novamente, faço meu ponto. E agora, 3 correntinhas de intervalo. Laço, entro no intervalo e vou fazer aqui os meus 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar. Vamos fazer o total de 6 pontos desse aqui, dentro dessa última flor. E aqui, já fizemos o total de 4, vamos fazer o nosso quinto, laço, e faço aqui os meus 3 pontos. Agora, eu fecho todos de uma vez só. Temos 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntinhas e vou fazer aqui o meu sexto. Laço, novamente, laço. E faço aqui os meus 3 pontinhos. E agora, eu fecho todos juntos. E assim, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 pétalas. Para fazer aqui a nossa flor do meio, a gente só laça, pula todo o intervalo e vou aqui para o meio. E vou fazer as 2 pétalas, os 2 pontos aqui, que é um conjunto de 3 pontos altos abertos,
fechados juntos, assim, dessa forma. Faço 3 correntinhas, laço e novamente 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar. Laço, venho aqui e faço os meus 3 pontos abertos, laço e fecho tudo junto. Agora, sem intervalo de correntinha, eu laço e vou aqui para a última flor, e aqui dentro a gente vai fazer mais 3 pétalas, que a gente tem que ficar com um total de 6, igual a gente fez aqui nessa parte, a gente vai fazer aqui na última. Então, vamos lá fazer essa repetição aqui, e eu já volto com vocês. São um total de 6 pontos aqui, 6 pétalas na nossa última flor. E assim, completei a repetição, 1, 2, 3, e com as outras 3, o total de 6 pétalas aqui também no final, igual a gente fez aqui do outro lado, do mesmo jeito. E temos aqui a nossa flor do meio. Essa parte aqui do nosso miolinho, ele fica assim mesmo, dessa forma. Quando a gente fazer a parte verde, ele já vai ficar aqui mais ressaltado. Ele fica assim, dessa forma. E aqui eu fiz 3 correntinhas, vou fechar com um ponto baixíssimo, aqui no nosso primeiro ponto, fecho. E agora, vamos cortar essa cor aqui e pegar o fio verde. Fiz aqui os meus arremates, peguei a minha cor verde. Novamente, vamos dar 2 laçadas aqui na minha agulha. Então, seguro, dou 2 laçadas aqui, vou vir nesse primeiro intervalo aqui da nossa flor da ponta, onde temos 6 pétalas. Então, aqui eu laço, laço novamente, tiro 2, laço novamente aqui, tiro mais 2. Assim, a gente fica com o nosso primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos. 1, 2, assim a gente fica com o nosso primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo de 3 correntes e vou fazer aqui 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para a minha flor aqui, a nossa última flor de 6 pétalas, e vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. Uma correntinha, e aqui, dentro do meu canto, dentro do próximo intervalo aqui, eu vou trabalhar um canto de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo intervalo, fazendo assim o meu canto. Uma correntinha, vou aqui para o próximo intervalo e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, e aqui no meu canto, vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar, fazendo aqui o nosso segundo canto. Uma correntinha, vou vir aqui para o próximo intervalo, e a gente faz 3 pontos altos, uma correntinha, dentro do intervalo do meio, novamente, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo intervalo de 3 correntes aqui da minha pétala e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, e aqui no canto, vou fazer outro canto. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. No mesmo intervalo, fazendo assim 2 bloquinhos no mesmo espaço. Faço uma correntinha, e aqui no próximo intervalo, vou fazer apenas 3 pontos altos. Um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo intervalo e vou fazer aqui o meu último canto. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos aqui
no mesmo lugar. Uma correntinha, e agora eu vou fechar aqui a nossa carreira de verde lá no ponto alto inicial com ponto baixíssimo. E aqui vamos cortar o nosso fio. Já fizemos toda a nossa base retangular aqui, como se fosse um quadrinho mesmo, com a parte verde. É só a gente arrumar aqui essas partes e fica assim, bem certinho. Vou pegar aqui a minha cor cinza claro, número 6, vou dar 2 laçadas na agulha. Vamos entrar aqui no primeiro intervalo depois do nosso canto. A gente busca uma laçada, busca novamente, tira 2, busca novamente e tira 2. Ficamos aqui com o nosso primeiro ponto alto. E agora, eu vou trabalhar mais 2 pontos, fazendo assim o meu primeiro bloquinho. Faço uma correntinha e vou trabalhar a mesma repetição da nossa carreira anterior de verde, colocando todos os pontos bloquinho aqui de 3 pontos altos em cada um dos intervalos aqui de uma correntinha, bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha e bloquinho de 3 pontos altos. Em todos os nossos 4 cantos, a gente vai trabalhar o leque do canto novamente. Faço aqui o meu canto sobre canto, ou seja, trabalhando 2 bloquinhos dentro aqui do intervalo do canto. Vou lá e faço 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo lugar. Então, assim, a gente vai fazer aqui toda a nossa primeira carreira da nossa base, do mesmo jeito que fizemos a carreira anterior. E eu já volto com você. Completei toda a primeira carreira, a gente ficou com 4 bloquinhos entre os cantos, na parte do comprimento, e na parte da largura, 2 bloquinhos aqui. E assim, vamos lá para a nossa segunda carreira. Fiz aqui uma correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto, vamos subir 4 correntes. Laço, vou trabalhar os ponto bloquinho aqui, que são os 3 pontos altos em cada um dos espaços de uma correntinha, fazendo uma correntinha de intervalo até a gente chegar ali no nosso canto. E assim, vamos fazendo apenas a repetição de bloquinhos de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos nos intervalos aqui, até a gente chegar no nosso canto. E aqui, dentro do meu canto, que é o nosso leque, no intervalo de 3 correntes, eu vou colocar os 3 pontos altos, faço uma correntinha e vou colocar 3 pontos altos aqui no ponto alto do meio, lá do meu bloquinho, aqui do canto. E aqui dentro dele, eu faço 3 pontos altos aqui. Uma correntinha, no intervalo de corrente lá, agora, a nossa parte reta, no intervalo da correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, no intervalo de correntinha aqui, em todos esses intervalos aqui da largura, entre os cantos, a gente vai colocar 3 pontos altos e uma correntinha. Então, eu vou lá e faço 3 pontos altos, uma correntinha, e agora aqui, cheguei no canto novamente, dentro do nosso primeiro bloquinho, aqui no ponto alto do meio, nesse ponto, vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. Uma correntinha, vou para o intervalo de correntes e faço aqui 3 pontos altos dentro do intervalo de 3 correntinhas. Faço uma correntinha, vou vir agora nesse intervalo aqui, na nossa parte reta, lá no intervalo de correntinha, e aqui vou colocar 3 pontos altos. E aí, eu sigo fazendo a mesma repetição de bloquinhos e também lá do outro lado a gente vai fazer essa mesma repetição.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar o total de 7 bloquinhos aqui na nossa parte da curva. A gente fez um bloquinho no intervalo de 3 correntes, um bloquinho sob o bloquinho anterior, no ponto alto do meio. Trabalhei a repetição aqui de 1, 2, 3 nos intervalos da correntinha, um bloquinho no ponto do meio do bloquinho do canto e um bloquinho aqui de 3 pontos altos no intervalo de 3 correntinhas. E assim a gente vai terminar toda a repetição até o final, e aqui do outro lado a gente vai fazer tudo que a gente fez desse lado, e eu já volto com você. E assim, completei toda a repetição. Aqui na nossa parte reta, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5. 5 bloquinhos aqui de cada lado. E na nossa parte aqui oval, a gente ficou com um total de 7 bloquinhos, ó. Temos aqui a contar do bloquinho que está dentro do leque. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E do outro lado também 7. Contando ao todo, a gente tem 24 bloquinhos em toda a nossa segunda carreira. Por quê? Porque foi tudo bloquinho de 3 pontos altos na carreira completa. Temos 5 aqui nessa parte de repetição e temos 7 aqui na nossa parte oval, ok? Então, o total de 24 bloquinhos aqui completos. E no final, para fechar a carreira, a gente faz apenas 2 pontos altos e vou fechar no ponto aqui da correntinha, lá da nossa terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. E aí, lá fica uma correntinha lá de intervalo. E vamos para a nossa terceira carreira. Então, eu subo 3 correntes, dentro do intervalo aqui eu vou trabalhar apenas mais 2 pontos altos, uma correntinha, e assim vou fazendo a repetição aqui de bloquinhos até chegar lá na nossa parte oval. Quando chegar na parte oval, eu já volto com você. E chegando aqui até a nossa curva, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 bloquinhos, até chegar aqui próximo à minha curva. Nesse último bloquinho e também no intervalo, a gente não vai trabalhar. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, faço uma laçada e vou fazer um ponto alto sob esse bloquinho aqui, no último ponto lá do bloquinho. Faço um ponto alto sozinho, e aí eu faço uma correntinha, vou aqui para o bloquinho que está dentro do intervalo das 3 correntinhas, dentro lá do meu canto, e a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu venho aqui, um ponto alto sobre cada um desses pontos. E aqui no último ponto, eu vou fazer mais um ponto, fazendo assim um aumento, 2 pontos no mesmo ponto aqui do nosso bloquinho, no último ponto do bloquinho. A gente fica com 1, 2, 3, 4 pontos. E assim eu vou fazer a repetição em todos os 7 bloquinhos aqui. Eu faço uma correntinha, vou lá para esse próximo bloquinho, vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto, ponto sobre ponto. E no último ponto, sempre colocando 2 pontos aqui. No mesmo lugar, 2 pontos. Uma correntinha, vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Aqui no bloquinho. Ponto alto sobre ponto alto. No último ponto, coloco 2 pontos aqui no mesmo lugar. Uma correntinha e vou trabalhando ponto sobre ponto. Fazendo aqui a nossa repetição de ponto sobre ponto. E no último, coloco mais um ponto. 2 pontos no mesmo lugar, fazendo aqui um aumento e deixando o nosso bloco aqui com 4 pontos altos. E assim eu vou fazendo a repetição por toda a nossa curva e por todos esses 7 blocos que a gente tem aqui na nossa curva. Lá do outro lado, você vai acompanhar e fazer a mesma repetição. Eu vou trabalhar com você sempre apenas um lado, porque a outra curva é sempre repetição desta curva aqui. Ou seja, fazendo aumento em todos os pontos do bloco, são um total de 7 blocos aqui na nossa curva. E sempre inicia no bloquinho que está dentro aqui do nosso leque, lá do intervalo de 3 correntinhas, sempre inicia e finaliza também na mesma posição. Iniciamos no bloquinho que está aqui dentro do nosso canto
e finalizamos no bloquinho que está aqui dentro do canto, muito fácil e simples. E aí, aqui eu fiz uma correntinha, como eu disse, a gente trabalhou o total de 7 blocos fazendo aumento sobre eles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu faço uma correntinha e vou fazer um ponto alto sobre o bloquinho aqui da base, o primeiro bloquinho que está do lado da nossa curva. Faço uma correntinha e agora eu vou continuar a repetição de bloquinhos de 3 pontos altos até chegar na minha curva do outro lado, apenas fazendo a repetição de blocos de 3 pontos altos em todos os intervalos de uma correntinha e colocando uma correntinha de intervalo. Assim, a gente segue toda a repetição básica e simples, só bloquinhos de 3 pontos altos até chegar no outro lado da curva. E aqui, no outro lado da curva, que eu já cheguei, aonde está o alinhamento do meu primeiro bloquinho, que fica dentro do leque aqui da curva, onde a gente fez 3 pontos altos apenas no intervalo lá da correntinha. E aqui a gente faz do mesmo jeito, fiz uma correntinha e vou fazer um ponto alto sob o último ponto alto aqui do bloquinho, eu faço um ponto alto. Uma correntinha e agora, novamente, a mesma repetição que fizemos aqui desse lado, a gente vai fazer do outro lado. E aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4 bloquinhos. E do outro lado, a gente vai ficar com a mesma repetição. Aqui do outro lado, ao finalizar, a gente vai colocar o ponto alto sozinho, do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado. Ou seja, é tudo um espelho ao lado do outro, é a nossa carreira espelhada. Sempre um lado vai ser igual ao outro, e assim por diante. Então, vamos continuar essa repetição e eu já volto com você. Completei a repetição da terceira carreira, tudo bem certinho aqui. Fiz uma correntinha, vou entrar aqui no nosso pontinho inicial, lá na correntinha, a terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 4 correntinhas. Laço, vamos trabalhar a nossa repetição aqui de bloquinho até chegar lá na parte do nosso motivo da curva, onde se inicia lá o nosso canto. Vamos trabalhando aqui e eu já volto com você. E assim, na quarta carreira, a gente subiu aqui as 4 correntes e trabalhei 1, 2, 3. O quarto bloquinho, ele vai ficar da seguinte forma, chegando aqui do lado da curva. Eu vou colocar apenas 2 pontos altos aqui no intervalo da correntinha e vou colocar um ponto alto sob o ponto alto de base. E assim, a gente fez o total de 1, 2, 3, 4. Depois, quando for finalizar a carreira, a gente faz aqui o nosso quinto bloquinho para fechar a nossa quarta carreira. Vai ficar o total de 5 bloquinhos entre as nossas curvas, entre a nossa parte oval. E aqui eu faço uma correntinha e vamos trabalhar em todos os motivos de 4, ou os nossos motivos de 4 pontos altos aqui. Agora, eles vão ficar com 5 pontos altos, porque, como eu disse, a cada carreira aumenta um ponto alto aqui em cada um desses 7 motivos. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, total de 5 pontos altos. Na carreira anterior, a gente estava com 4, e assim por diante. Então, eu faço uma correntinha e vamos lá colocando a nossa repetição de ponto sobre ponto, fazendo aqui o nosso aumento a cada um dos motivos. Eu faço lá 2 pontos altos no último ponto do motivo. E assim por diante. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa em todos os motivos. Aqui a gente vai ficar com 5 bloquinhos de 3 pontos altos, porque aqui a gente vai finalizar o último. E também do outro lado, a gente vai fazer a mesma repetição. Sempre aumento sobre aumento. Vão ficar todos com 5 pontos altos. E vamos finalizar a nossa quarta carreira. Agora já deu para entender mais corretamente aqui como que vai funcionar as nossas repetições. E aqui eu trabalhei um ponto alto sobre o ponto alto que está sozinho, de transição aqui entre as nossas carreiras, e vou colocar um ponto alto aqui no intervalo da correntinha. E assim eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui.
E vamos subir para a nossa quinta carreira com 3 correntinhas. Aqui no intervalo, vou fazer mais 2 pontos altos, uma correntinha, enfim. Essa quinta carreira, a gente vai fazer uma repetição da nossa terceira carreira, colocando um ponto alto aqui sob o nosso bloquinho anterior. Então, a quinta carreira, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui na nossa terceira carreira. Muito fácil e simples, sempre bloquinho nos intervalos aqui, com uma correntinha, e sempre colocando o aumento em cada um dos nossos blocos aqui de motivos da nossa parte circular, da nossa parte oval. Como aqui do outro lado, é a mesma repetição. Então, vamos lá, que a nossa quinta carreira é repetição, e a gente pode fazer aqui bem fácil, bem simples. Vamos lá. E aqui, na repetição da nossa quinta carreira, a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 pontos aqui em todos os nossos 7 motivos da nossa curva. Dos dois lados, temos o total de 6 pontos altos aqui em cada um dos nossos 7 motivos. E aqui, na nossa parte reta, a gente tem o ponto alto sozinho e temos também 4 bloquinhos aqui separando a parte reta da nossa parte circular. E agora, vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Não, a gente vai fazer o ponto alto sobre o bloquinho, que aqui soltou. E agora, a gente vai fazer o nosso ponto baixíssimo lá na terceira correntinha. E vou cortar esse fio para a gente pegar aqui uma cor clara para trabalhar o detalhe. Cortei lá o meu fio, agora aqui na nossa sexta carreira, porque a gente fez o total de 5 aqui na nossa base escura, na cor escura. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos lá, a sexta carreira aqui, que vai ser uma carreira completa de pontos altos. Eu dou 2 laçadas aqui na minha cor branca, número 6 também. Eu vou entrar nesse primeiro ponto alto aqui do motivo lá de aumentos, nesse primeiro ponto alto aqui. Ou último, perdão, né? E dou uma laçada, solto, e dou mais um aqui, solto 2, fazendo um ponto alto normal aqui, assim, bem simples. E onde tem aumento em toda a nossa base, a gente vai fazer aumento. Então, isso significa que eu estou aqui no último ponto do aumento, eu vou trabalhar mais um ponto aqui. Em cada um lugar que a gente tem aumento, a gente vai fazer aumento. E em cada lugar de uma correntinha, intervalo, nosso espaço de uma correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. E em todos os pontos altos da base, a gente vai colocar ponto alto. Então, vamos fazer ponto sobre ponto. Vou lá no ponto alto do bloquinho e trabalho ponto sobre ponto. E vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Bem fácil e bem simples. Ponto alto em todos os pontos dos 3 pontos altos do bloquinho e ponto alto no intervalo da correntinha. Em todos os intervalos de uma correntinha, um ponto alto. E assim a gente segue fazendo ponto sobre ponto, ponto no intervalo da correntinha e também fazendo todos os aumentos lá da nossa curva. Então, vamos lá? Fazer a repetição dessa carreira, que é muito fácil e muito simples, e eu já volto com você. Completei toda a nossa carreira aqui de contorno de ponto alto, como eu disse para você, ponto sobre ponto, e também fazendo aumento sobre aumento aqui nos nossos 7 motivos, aqui em toda a nossa parte oval. Do outro lado, também colocando aumento no último ponto do aumento e um ponto alto aqui no intervalo de correntinha de toda a carreira. E assim, dessa forma, a gente ficou com um total de 152 pontos altos aqui. Então, vou fechar lá no primeiro com ponto baixíssimo e vamos cortar esse fio aqui pra gente fazer o nosso ponto puff. Peguei aqui o meu multicor amarelo, vamos lá. Vou dar 2 laçadas aqui no meu fio. Vou vir aqui no ponto anterior a esse que eu cortei o meu fio. Então, o ponto à frente. Nesse aqui, eu busco uma laçada, busco novamente
e busco novamente. Assim, a gente fica com um ponto alto aqui. Agora, eu laço, vou entrar aqui dentro das duas laçadas lá do meu ponto alto, ó. Eu entrei aqui dentro separando duas para frente e duas para trás. E aqui eu puxo a minha laçada, assim, dessa forma. Laço novamente, entro e faço a minha segunda laçada. Laço novamente, entro aqui dentro e faço a minha terceira laçada. Laço novamente, entro no mesmo lugar e a gente faz a nossa quarta laçada. E assim, a gente tá fazendo aqui um ponto puff com 4 laçadas. O primeiro, ele fica desengonçado assim mesmo, bem feio. O primeiro ponto sempre é alienígena. E aqui, gente, eu vou pular o próximo ponto alto e vou aqui. Sempre deixar um ponto de espaço. A gente vai no próximo. Pesco uma laçada, deixo assim dessa forma. Eu pesco novamente, a laçada ficou lá na minha agulha. Eu pesquei novamente, agora eu vou passar por dentro de todos esses pontos, saindo aqui em cima e deixando 2 laçadas aqui no topo. E assim, eu busco novamente e fecho essas 2 laçadas. Assim, a gente fez o nosso primeiro ponto puff alienígena. E eu faço aqui 2 correntinhas, laço novamente, e agora o segundo vai ficar mais bonitinho. A gente vai entrar dentro aqui do intervalo, ó, eu entro e a minha agulha passa lá atrás. Eu passei aqui por dentro. E assim, eu vou fazer 4 laçadas. Fiz uma, laço, 2, laço, 3, laço. E a quarta. Ficamos aqui com todas essas laçadas assim, a gente segura, vamos pular um ponto alto de base, vou para o próximo, pesco aqui o meu fio, a gente pesca lá o fio, fica aqui com uma laçadinha aqui nessa parte. Laço novamente, eu vou passar por dentro dessa laçada que eu fiz e de todas essas outras. Fico lá no topo. E aqui eu estou com 2 alcinhas e agora eu fecho as 2. E assim a gente fez o nosso segundo ponto puff. Faço aqui 2 correntinhas, laço e vamos lá para o terceiro. Mesma repetição, vou fazer mais uma vez. Entro aqui no intervalo. Fiz uma, 2, 3 e 4 laçadas. 4 laçadas, vou pular um ponto de base. Vou no próximo, pesco o meu fio, deixo aqui a laçadinha lá, uma correntinha. Laço novamente, passo por dentro da correntinha que eu fiz e de todas essas outras laçadas. E aqui no topo, eu deixo 2 laçadas, e agora eu fecho novamente. Muito fácil, muito simples. Dessa forma, a gente vai trabalhar toda a carreira e eu volto pra gente fechar aqui a nossa carreira. Agora, vamos fechar a carreira de ponto puff. Aqui eu fiz as 2 correntinhas que temos de intervalo lá dos nossos pontos, e todos os pontos a gente sempre pula um ponto alto. Então, aqui ficou a contagem certinha, temos um ponto alto apenas de distância aqui entre os nossos pontos. Então, eu dou a laçada e vamos lá fazer o último aqui. 1, 2, 3 e 4 laçadas. Fiz 4 laçadas, vou segurar aqui bem certinho as laçadas. E agora, a gente vai entrar dentro desse primeiro ponto que a gente fez aqui. Eu entro lá, pegando todas as laçadas até sair lá no ponto de base. E aqui, eu vou passar por dentro também lá dessa laçadinha lá que a gente começou a fazer todas as laçadas iniciais. Então, eu passo lá assim e vou para trás e pesco aqui esta laçada. Pesquei a laçada, vou passar por dentro de todas as laçadas até sair em cima, e aqui também passando por dentro dessas laçadas que eu acabei de fazer. E assim ficamos apenas com 2 laçadas aqui em cima. E assim eu fecho
elas. Fechei, aqui em cima eu vou fazer apenas uma correntinha, para não ficar muito grande aqui nesta parte, pois já fechamos 2 pontos aqui quase no mesmo lugar, então fiz apenas uma correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo aqui no início. E assim, vamos lá fazer o corte do nosso fio. A parte do avesso fica assim, dessa forma. O nosso ponto fica como avesso assim. E esse último que a gente fez, fica com essa laçada passando aqui por dentro, porque é o acabamento para fazer aqui a nossa carreira, fica melhor assim, só no avesso que fica passando essa laçada aqui e está certo. Às vezes você vai olhar e ver essa laçada aqui e pensa que está errado, mas está certo, é assim mesmo para fechar aqui corretamente a nossa carreira. Então, vamos lá fazer o arremate dessa parte. Voltei aqui novamente com a minha cor mais clara, 2 laçadas, assim no meu fio. Vou entrar na posição do alinhamento entre a parte reta e a nossa parte circular. Então, fica exatamente aqui, nesta posição, nesse primeiro espaço depois do corte do nosso fio. Eu desci o fio aqui só para você visualizar bem mesmo, aqui depois do corte do fio. Então, eu entro aqui dentro, pesco uma laçada, pesco novamente, solto 2, pesco novamente e solto aqui as outras 2. Ficamos com o nosso ponto alto. Vou fazer mais um, e agora, em todos os espaços aqui, até a gente chegar na separação entre a parte reta e a parte circular, a gente vai colocar 2 pontos altos. Então, vamos lá, colocando 2 pontos altos em todos os intervalos, até a gente mudar aqui a nossa repetição. Então, a gente vai mudar somente lá na parte oval. E assim, seguimos aqui colocando apenas 2 pontos altos até chegar lá. Trabalhei o total de 12 intervalos, colocando 2 pontos altos. 12 intervalos, ó. É do alinhamento da curva até o próximo alinhamento da curva, nessa posição. O total de 12. A partir daqui, eu vou começar a intercalar a quantidade de pontos que a gente vai colocar aqui nos espaços. Agora, nesse próximo, vou colocar 3 pontos. E a gente vai trabalhar intercalado. Coloco 3, no próximo, coloco 2. No próximo, coloco 3 pontos. E no próximo, coloco 2 pontos. E dessa forma, a gente vai trabalhar toda essa parte aqui oval até a posição do final aqui da nossa parte oval, circular, entre a parte reta e a nossa parte circular. Aí, eu vou fazer aqui, dessa forma, intercalando entre 3 e 2, 3, 2, 3, e já mostro pra você. E assim, finalizando aqui a nossa parte, a gente ficou da seguinte forma. Do início que eu comecei a colocar 3 pontos altos, eu fiz a repetição por 25 espaços, que dá aqui no mesmo alinhamento da nossa parte circular. 25 espaços colocando 2 e 3 pontos. Deu total de 25, colocando 3, 2, 3, 2, 25 intervalos lá, essas 2 correntinhas. E aqui na parte reta, a gente iniciou com 12, mas eles vão ficar com total de 13 intervalos, colocando 2 pontos altos. Aqui no final da carreira, eu completei 25 intervalos, colocando entre 3 e 2, e aí fiz mais um com 2 pontos para a gente completar a sequência de 13 intervalos, colocando 2 pontos altos. 13 intervalos, colocando 2 pontos, e 25 intervalos, intercalando entre 3 e 2. A gente inicia com 3 e termina aqui com 3 novamente, e começa a sequência de 13 intervalos, colocando 2 pontos altos. E ficamos com um total de 178 pontos altos. 178 pontos altos aqui no nosso contorno de pontos altos. E aí, eu vou entrar aqui no primeiro ponto, faço o ponto baixíssimo, e agora vamos cortar aqui o nosso fio. Vou pegar aqui o barbante na cor da minha base
Vamos lá, dá 2 laçadas na agulha. Vou entrar nesse primeiro pontinho aqui do nosso primeiro bloco de 3 pontos altos lá dos nossos aumentos. Então, vou entrar aqui nesse primeiro ponto, busco uma laçada, busco novamente, solto 2, busco novamente e solto aqui mais 2. Aí, a gente fica com o nosso primeiro ponto alto. Vou trabalhar mais 4, porque aqui a gente vai fazer a sequência de 5 pontos altos. Um ponto a cada ponto de base, 5 pontos altos. E aqui vou colocar 2 correntinhas, vou pular um ponto de base e vamos fazer a sequência de 5 pontos altos novamente. Um ponto em cada ponto de base, 5 pontos altos. Trabalhando ponto sobre ponto, motivo de 5 pontos altos. Faço 2 correntinhas e agora, aqui no meio, 2 motivos, a gente vai pular 2 pontos de base. Então, venho aqui e pulo 1, 2 e faço 5 pontos altos. Em 2 intervalos, aqui na parte reta, a gente vai pular 2 pontos de base. Apenas essa mudança aqui que a gente vai ter nessa sequência de 5 pontos altos. E assim, faço 2 correntinhas e novamente vou pular 2 pontos, 1, 2. E faço agora a sequência pulando apenas um ponto até chegar do outro lado e a gente fazer essa mesma repetição que acabamos de fazer aqui nessa parte. Então, a gente sempre vai lá colocando 5 pontos altos, 2 correntinhas, e agora eu volto a pular apenas um ponto de base. Então, a gente fez a mudança apenas aqui, nesses 2 lugares da parte reta. Pulei 2 pontos aqui. O restante, a gente vai continuar pulando um ponto de base em todos os intervalos. E aqui do outro lado também, em 2 intervalos, a gente vai pular 2 pontos de base, do mesmo jeito. Um lado pulo 2 pontos, no outro lado pulo 2 pontos, enfim, em 2 lugares. E a sequência do restante da carreira completo é pulando um ponto de base aqui em todos os intervalos. Então, vamos lá completar essa sequência e eu já volto com você. Recapitulando a sequência anterior, aonde a gente pulou apenas um ponto de intervalo, a gente saltou aqui um ponto de intervalo em toda a nossa carreira, um ponto de intervalo. Com exceção dessas 2 partes aqui, desses 2 lugares onde a gente pulou 2 pontos de base aqui nessa parte, que é no mesmo segmento do alinhamento aqui, lá do início, onde eu fiz com você. Na mesma posição, pulando 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, e também aqui desse lado, 2 pontos nesses 2 lugares. E assim, 4 lugares a gente pulou 2 pontos de base. O restante da carreira, a gente fez aqui a sequência normal, fazendo 2 correntinhas e pulando apenas um ponto de base. E a gente ficou com um total de 29 blocos de 5 pontos altos, contando aqui toda a carreira, 29 blocos de 5 pontos altos. Agora aqui eu fiz 2 correntinhas, vamos entrar no nosso primeiro pontinho, faço aqui um ponto baixíssimo. E assim, vou caminhar com ponto baixíssimo para o próximo ponto, pulando assim o nosso primeiro ponto aqui, para iniciar a nossa próxima carreira. E a gente sobe 3 correntinhas, agora eu vou trabalhar mais 2 pontos, que aqui em cima do nosso motivo, a gente vai ficar com a sequência apenas de 3 pontos altos. E aqui eu faço uma correntinha, entro no intervalo lá de corrente e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto aqui da nossa sequência de 5 pontos, a gente pula um e trabalha 3 pontos altos. Vou lá e faço a sequência de 3 pontos altos aqui. E essa é a nossa repetição até o final. Uma correntinha, pulo o último ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto e faço a sequência de 3 pontos altos aqui. 3 pontos altos. Uma correntinha, entro no intervalo da corrente, um ponto alto. E aqui na nossa parte circular, aqui, a gente vai precisar colocar 2 correntinhas de intervalo
entre os pontos altos. Então, a gente faz o ponto alto, 2 correntinhas e o ponto alto novamente, em toda a nossa parte aqui da nossa curva. Então, vai começar aqui nessa posição, no nosso motivo lá, motivo fechado do alinhamento, nessa posição já começa a colocar 2 correntinhas de intervalo. E também do outro lado, e aqui embaixo, a mesma repetição. A partir desta posição, 2 correntinhas de intervalo, ok? Vamos para a nossa penúltima carreira. Fiz aqui minhas últimas 2 correntinhas. Como eu disse, toda a parte aqui circular eu coloquei 2 correntinhas de intervalo. Na parte reta, apenas uma correntinha de intervalo. Agora, aqui eu faço 2 correntinhas, vou entrar lá na terceira correntinha, vamos fechar aqui o nosso ponto. E vamos para a nossa penúltima carreira. Vou caminhar para o próximo ponto com ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntes para a altura de um ponto alto e mais 2 correntes aqui, que é o nosso intervalo. E agora, eu vou para o próximo ponto alto aqui, que é o nosso ponto alto que fica entre os motivos, ou ponto alto que está sozinho, aqui, esse ponto alto que está sozinho. Faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Faço novamente 2 correntes, vou para o próximo motivo de 3 pontos altos, faço um ponto alto, 2 correntes, vou para o ponto alto de base entre os motivos, o ponto alto que fica entre os motivos, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Faço 2 correntes e assim a gente vai fazer toda a nossa carreira. Um ponto alto sobre os 3 pontos, pulando o primeiro e o último, 2 correntes, eu faço um ponto V lá no ponto alto que fica entre os motivos, 2 correntes e faço mais um ponto alto, fazendo assim um ponto V aqui com 2 correntes. 2 correntes novamente, e assim a gente vai fazer a repetição de toda a nossa carreira. Vamos lá para a repetição aqui da nossa última carreira do bico de acabamento. Vamos para a nossa última repetição. Aqui fiz 2 correntinhas, vou entrar na terceira correntinha aqui e fazer o ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha apenas para a altura do ponto baixo. E vou fazer mais uma correntinha, porque é de intervalo aqui do nosso motivo. E dentro do nosso ponto V, aqui eu vou colocar 2 pontos altos normais, vamos fazer 2 laçadas e colocar um ponto alto duplo. Agora, a gente faz 5 correntinhas. Vamos fechar aqui com ponto picô. Novamente, um ponto alto duplo. Faço aqui 2 pontos altos normais. Uma correntinha, e aqui no ponto alto que está sozinho, um ponto baixo. Uma correntinha, laço, vou no ponto V e vou fazer a repetição novamente do nosso leque aqui com ponto picô maior. 2 pontos altos, dou 2 laçadas na agulha, faço aqui o meu ponto alto duplo. 5 correntinhas, fecho com um ponto baixo, fazendo aqui um ponto picô com 5 correntes. 2 laçadas na agulha para um ponto alto duplo, faço ponto alto duplo. Agora, trabalho mais 2 pontos aqui, 2 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui nesse ponto alto que está sozinho, um ponto baixo. Uma correntinha, laço, e vou fazer a repetição desse leque aqui, com separação de uma correntinha, por toda a nossa carreira. Completei a repetição aqui da nossa última carreira. Agora, a gente vai fazer já aqui a parte de dentro, porque como eu vou usar a mesma cor, já vamos partir aqui desse lugar mesmo. Fiz uma correntinha aqui, que é a final do nosso motivo mesmo, nossa última carreira. Faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntes para a altura de um ponto alto e 10 correntinhas de intervalo.
E assim, aqui no total, a gente ficou com 13 correntinhas, porque tem as 3 lá que vale como um ponto alto. Assim, eu dou a laçada e vou para o próximo motivo aqui, e vou pegar de trás para frente lá no ponto baixo que fica entre os nossos leques. Então, eu vou pegar assim, de trás para frente, abraçando ele, desta forma, fazendo um ponto alto. Agora, eu faço 10 correntes. Laço novamente para um ponto alto, vou aqui para o ponto baixo que fica entre os motivos, assim, passo a agulha desta forma, de trás para frente, e faço o ponto alto. E assim, 10 correntes novamente. Laço, vou para o próximo e vou pegar assim o ponto baixo que fica entre os nossos leques, entre os motivos, e faço o ponto alto. Dessa forma, a gente vai fazer as nossas argolas aqui, que é a nossa parte de dentro, até o alinhamento aqui, ó, que fica na mesma posição, até esse motivo aqui, que é de alinhamento da mesma posição desse lado, seguindo o alinhamento até chegar nesse lado. Aí, eu já te falo quantas argolas de correntes a gente vai fazer aqui na nossa parte do avesso, até chegar aqui nessa posição, que é do nosso primeiro bloco de motivos aqui da parte oval. E assim, chegando aqui no alinhamento, como eu disse, nessa parte aqui do alinhamento do motivo, a gente tem o total de 19 argolas. Você pode até dobrar assim para ver o alinhamento certinho. Fica na mesma posição. A gente dobrando, fica na mesma posição, que segue nesse motivo, que é o nosso primeiro motivo aqui da nossa parte oval, segue no mesmo alinhamento. E assim, a gente fica com um total de 19 argolas aqui por dentro. O total de 19 argolas aqui por dentro. E agora, a gente vai voltar com a nossa próxima carreira. Essa parte de dentro é muito fácil e simples de fazer, é sempre a mesma repetição. A gente vai subir aqui, quando chega no ponto alto, a gente vai subir com 3 correntinhas para a próxima carreira, sempre são 3 correntinhas para a altura do ponto alto, sempre vai ser. E assim, em todas as outras carreiras, sempre a gente vai diminuir uma correntinha de intervalo. Então, nessa carreira, a gente colocou 10 correntinhas de intervalo, nessa a gente vai colocar o total de 9. Nove correntinhas, dou a laçada e vou trabalhar ponto alto sob ponto alto. E assim continuamos, 9 correntinhas de intervalo. Nove correntinhas, dou a laçada e vou trabalhar ponto alto sob ponto alto. E assim, a gente vai seguindo até o final, trabalhando ponto alto sobre ponto alto e colocando 9 correntes de intervalo. Completei aqui a repetição até o final. E no final, fiz 9 correntinhas e a gente sempre vai fazer lá na terceira correntinha o nosso ponto alto. Então, eu venho aqui na terceira correntinha, contando de trás para frente, 3, terceira, e faço aqui o meu ponto alto. E assim, dessa forma, a gente segue fazendo a repetição, só reduzindo a quantidade de correntinha. Sempre para subir para a próxima carreira, eu faço 3 correntes, e essas 3 correntes a gente não coloca na soma. E aí, eu viro o meu trabalho. E agora, se nessa carreira anterior eu trabalhei 9 correntes, agora eu vou trabalhar 8 correntes. E vou fazer 8 correntes de repetição em cada um intervalo, colocando ponto alto sobre ponto alto. E dessa forma, você vai fazer carreiras de ida e volta desse mesmo jeito, só reduzindo a quantidade aqui de correntinhas. A gente vai trabalhar só reduzindo a quantidade de correntinhas aqui entre os pontos altos. E você pode fazer quantas carreiras você quiser. E eu vou lá fazer aqui a minha repetição das minhas carreiras e eu já volto para te mostrar tudo bem certinho.
trabalhei o total de 9 carreiras, a contar aqui da nossa inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui na minha última carreira, eu deixei com intervalo de 2 correntinhas, mas como eu disse, você pode fazer até ficar sem nenhuma correntinha de intervalo, pode fazer até o final. E aqui, quando eu finalizei a minha carreira, eu fiz um cordão com 40 correntinhas e cortei o meu fio. Fiz 40 correntinhas, cortei o meu fio. E aí, eu prendi o meu fio aqui do outro lado, prendi aqui e fiz 40 correntinhas também. Vou colocar uma tampa aqui dentro. Coloquei aqui dentro da minha tampa, que eu gosto de usar como molde, que eu sempre coloco aqui dentro, para mostrar para vocês o resultado. E fica assim, dessa forma. Se quiser fechar ainda mais essa parte e amarrar, eu sempre gosto de deixar para amarrar, porque se a pessoa for colocar em uma tampa que seja mais larga aqui nessa parte, tem aqui o nosso laço que a gente pode deixar mais comprido, mais pequeno, enfim, ajustável. E já vou fazer todos os meus arremates e mostrar mais detalhes para você. E esse aqui é o resultado da nossa tampa de vaso, tá? Aqui dentro do meu molde, coloquei a minha etiqueta de acrílico aqui da M2 Personal Laser e a nossa tampa ficou assim, um resultado incrível. Amei aqui esse modelinho que é bastante econômico. Não deixei o bico de acabamento aqui passando para baixo. A gente fez uma capa bem pequena mesmo, para economizar materiais. E deu aqui um resultado incrível ao nosso modelinho. Essa tela ficou perfeita. Eu adorei aqui o resultado desse modelinho. E eu também espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Se você chegou aqui até essa parte, fez a sua tampa, você gostou da videoaula, deu tudo certo, não esqueça de escrever aqui para mim qual foi aí a sua experiência, se você gostou da aula, se você conseguiu fazer, qual foi o seu nível de dificuldade, porque assim eu vou adequando os meus conteúdos, as minhas aulas, ao seu nível de dificuldade. E esse foi o nosso projeto. Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê. E tchau! Obrigado!